Fala galera do YouTube, fazendo mais um vídeo aqui falando sobre alguma das funções do transistor, já que o transistor tem muitas outras funções, né? Eu escolhi uma aqui. Tem muitas funções do transistor, né? Mas escolhi uma aqui, mais fácil de explicar, né? E tentar fazer um vídeo mais rápido possível, tá? Usar o transistor como chave, tá? Aqui é o TecTed Eletrônica. Então vamos ver o uso do transistor como chave, né? Sem muita demora. O transistor operando na região de saturação e de corte funciona como uma chave, ou seja, como um elemento de controle on-off, conduzindo corrente ou não. Então aqui nós temos o símbolo do nosso transistor e aqui a representação analógica dele como uma chave, tá? Dá para ver bem aí, né? O circuito de polarização utilizado nessa aplicação é o de corrente de base constante com duas fontes de alimentação. A fonte de polarização de base é, na realidade, o sinal de entrada que controla o transistor, né, cortando-o, né, deixando como chave aberta, ou saturando-o, deixando como chave fechada. Tá? Então, agora vamos ver sobre esse circuitinho aqui, onde nós temos resistor de base, resistor de coletor, né, entrada e saída no transistor NPN. E aqui é a curva característica. Vamos ver o que nós vemos aqui primeiro. Aqui é um transistor operando como chave. Bom, para que o transistor opere na região de corte Q, é necessário que a tensão de entrada VE seja menor que VBE de condução, ou seja, a entrada VE, tensão de entrada VE, seja menor que VBE de condução. Nessa situação, não circula corrente pelo coletor IC, né? Fica IC corte, né? Aqui, ó, IC corte, tá? E a tensão de saída é máxima, VS igual a VC corte, né? Aproximadamente o VCC, tá? Então aqui nós temos a linha VC em corte e corrente de C corte, tá? Então aqui nós temos o momento e Q sorte. Aqui crescente Q1 no estado de corte. Aqui é corrente de base igual a zero, tá? Então nós temos aqui VS igual a VC corte, tá? Aqui é a linha de corte, tá? Tensão VCC baixa, né? Menor que VBE, então fica no momento de corte, o transistor fica parado. Para que o transistor opere na região de saturação Q2, é necessário que a tensão de entrada VE seja maior que VBE de condução. Nessa situação, a corrente de coletor é máxima e IC saturado, tá? Aqui IC saturado, tá? Dentro de um limite imposto pela polarização, e a tensão de saída é mínima. Agora, para dimensionar RC e RB, utiliza-se a análise das malhas de entrada e de saída, né? Malha de entrada VRB igual a VE menos VBE, e malha de saída VRC igual a VCC menos VCE, tá? Assim tem-se RB igual a VE menos VBE sobre IB, não I minúsculo aqui, tá? E RC igual a VCC menos VCE sobre IC, também um I minúsculo aqui. Essa é a fórmula. Como o corte do transistor depende apenas da tensão de entrada VE, o cálculo dos resistores de polarização é feito baseado-se apenas no parâmetro de saturação, tá? Vai ser sempre no parâmetro de saturação. Um transistor comum, quando saturado, apresenta um VCE saturado de aproximadamente 0,3 volts, tá? VCE, ou seja, tensão em seu coletor de 0,3 volts, e um determinado valor mínimo beta entre 10 e 50 para garantir a saturação. A corrente de coletor de saturação e CSAT depende da resistência acoplada ao coletor ou da corrente imposta pelo projeto. Assim, as equações ficam da seguinte maneira: RC igual a VCC menos VCSAT sobre ICSAT, né? SAT é saturado. E RB igual a VE menos VBE sobre IB saturado, tá? Então vamos ver uma aplicação aqui prática de um transistor como chave, tá? Nós temos aqui um circuito. E nesse circuito aqui nós queremos fazer o seguinte: nós desejamos que o LED seja acionado quando a chave estiver na posição ON e desligado quando a chave estiver na posição OFF, tá? Então nós temos aqui um transistor NPN BC548, diodo LED, resistor de coletor, resistor de base e a chave.
Bom, primeiro, o que temos que analisar e o que os projetistas fazem quando vai dimensionar o circuito de polarização do transistor, né? No caso, o resistor de base e resistor de coletor. Primeiro vamos ver o parâmetro do transistor BC548. Então o parâmetro, tudo em forma saturado, é VBE saturado, tudo saturado, tudo SAT, tá? VBE igual a 0,7 volts, VCE igual a 0,3 volts, beta igual a 20, IC máximo 100 mA e VCE máximo 30 volts, tá? Se fosse, como eu estou falando, tudo insaturado, né? No caso eu falaria VBE SAT igual a 0,7, VCE SAT igual a 0,3 volts e B SAT igual a 20, né? Que é o beta, tudo em forma saturada, ativo. E corrente de coletor máximo 100 mA e tensão coletor emissor máximo de 30 volts. Parâmetro do nosso LED VD igual a 1,5 volts e D igual a 25 mA. Posto desses parâmetros, o resistor de polarização do transistor deve ser calculados considerando a região de saturação, ou seja, quando a chave estiver na posição ON, tá ligado. Então a malha de saída será VRC igual a VCC menos VCE saturado menos VD e IC-SAT igual a ID, tá? Assim o RC pode ser calculado da seguinte forma no resistor de coletor: RC igual a VCC menos VCE saturado menos VD sobre IC-SAT, né, que é saturado. Trocando em valores, 9 volts menos 0,3 volts, que é a tensão VCE saturado, menos 1,5 volts, tensão do LED, sobre 25 mA também do nosso LED, vezes 10 a terceiro negativo aqui. Valor igual a de RC 288R, 270 o valor comercial, tá? Já estou deixando o cálculo pronto para não demorar escrevendo e acabar ficando o vídeo muito longo. Então eu já fiz aqui na experimental e já deixei pronto para poder fazer o vídeo, tá? Então descobrimos já o valor do RC. Agora a potência do resistor de coletor: PRC igual a RC vezes IC2 saturado igual a 270 vezes 25 vezes 10 a terceira negativa e sobre 2, né, fecha parênteses, sobre 2, igual a 168,75 mW, né? Então podemos botar aqui em comercial como 1/4 de watts. Já descobrimos o nosso resistor de coletor. Agora o resistor de base. A malha de entrada, que é o resistor de base, né, temos que fazer o seguinte planejamento: é VRB igual a VE menos VBE saturado, ou seja, a tensão de entrada menos a tensão base coletor. Mas antes temos que descobrir a corrente de base para depois descobrir o valor do nosso resistor. Então, IB saturado igual a IC SAT sobre beta SAT, que é igual a 25 vezes 10 a 3 negativo aqui, sobre 20, né, que é o valor de beta saturado, igual a 1,25 mA, tá? É a corrente da nossa base. Agora podemos sim achar o valor de RB. RB igual a VE menos VBE SAT sobre IB SAT. RB igual a, trocando em valores, 9 volts menos 0,7, que é a tensão VBE saturado, né, transistor de silício, sobre 1,25 mA, que é a corrente de base, vezes 10 ao 3 negativo aqui. RB igual a 6.640 ômega, ou 6K ômega no valor comercial, tá bom? Então tá aí a fórmula para descobrir agora o RB, depois que nós temos o valor da corrente, tá? E agora vamos descobrir o valor da potência do nosso resistor de base. Então é RB vezes IC2 SAT, que é igual a 6,8 vezes 10 ao 3, vezes 1,25 mA, vezes 10 ao 3 negativo, aí aqui sobre 2, né, fechando parente, dando 2 aqui, igual a 10,625 miliwatts, né? Então botamos aqui um resistor de 1/8 de watts, tá? Então vocês olhando aí a fórmula aí, se quiser depois copiar, recopiar e fazer o cálculo bonitinho, devagarzinho, para ver se bate com os valores aqui, é só vocês fazerem aí, tá bom? Que é só para nível de estudo, né, de entendimento, tá? Então, quando a chave passa para a posição off, a entrada é aterrada, VE
menor que VBE. Então veja bem, sempre que a tensão VE é menor que o VBE, causa o corte do transistor e consequentemente apaga o LED. Dando exemplo de um outro circuito aqui, para a gente fechar, um circuito digital TTL foi projetado para funcionar um motor de 110 volts por 60 Hz sob determinadas condições aí. Portanto, é necessário que um transistor como chave atue sobre o relé, já que nem o circuito digital e nem o transistor pode acionar esse motor. O circuito utilizado para esse fim é apresentado a seguir aqui, que pode ser encontrado em qualquer livro de ensinamento de eletrônica, o projeto, eu lembrei de cabeça, que é exatamente assim, onde temos que acionar esse motor aqui. Nós temos relé, o diodo e o transistor NPN. O que os engenheiros faz, A gente vai fazer o dimensionamento dos resistores. A gente vai ver primeiro algumas coisas aqui. Nesse circuito em série com o RC, coloca-se a bobina do relé, a qual normalmente apresenta uma resistência DC, da ordem de algumas dezenas de ômega. Por ser tão baixa, o resistor RC tem a função de limitar a corrente no transistor para não danificá-lo. O diodo em paralelo com a bobina serve para evitar que o transistor se danifique devido à corrente reversa gerada por ele no chaveamento do relé. Esse diodo aqui. Então, por isso que em paralelo com o diodo ali e no coletor do transistor. Ou melhor, paralelo com a bobina do relé. Então, um projetista, quando vai fazer o planejamento agora para dimensionamento do resistor, nós temos que ter o parâmetro que é visto na folha de dados, no datasheet. Então, o parâmetro do nosso transistor, exemplo agora 2N2222, é o seguinte: tudo em modo saturado. VBE SAT igual a 0,7 volts, VCE SAT igual a 0,3 volts, Beta SAT igual a 10, IC máximo 500 mA, VCE máximo 100 volts, e no nosso característica do nosso parâmetro do nosso relé é RR igual a 80 ômega e R igual a 500 mA. Tendo em posse disso, fazemos o cálculo, dimensionamento do cálculo do RC, o cálculo de RC. RC é igual a VCC menos RR vezes IR menos VCE SAT sobre IR. Trocando em valores, 5 volts menos 80 mA, 80 ômega do relé, aqui, vezes 50 mA menos vezes 10 ao 3 negativo menos 0,3, que é o VCE saturado, tensão coletor emissor, igual a 0,3, sobre 50 mA, que ainda é do relé, vezes 10 sobre a terceira negativa aqui, igual a 14 ômega. Valor comercial 15R, o resistor que a gente vai usar, 15R, certo? Potência do nosso resistor de coletor, PRC igual a RC vezes IC2 SAT, que é igual a 15 vezes 10 ao 3 negativo, e aqui sobre 2 aqui, igual a 37,5 mW, igual a 1/8 de watt. Já deixei tudo pronto e rápido assim, mas vocês podem pegar a imagem aí, depois fazer o cálculo aí no seu caderno e ver se vai bater esse valor aqui, de acordo com que está aí determinada aí a operação. Tá bom? De acordo com que está determinada a operação aí. Vocês podem ver aí, tá bom? Deixando bem filmado aí, caso vocês quiserem fazer a experiência, tendo parâmetro aí do transistor e do relé. Agora vamos descobrir o resistor de base, mas para isso primeiro temos que descobrir a corrente de base. Então, IB SAT, sempre saturado, igual a IC SAT sobre Beta SAT, B, igual a 50, trocando em valores, 50 vezes 10, 3 negativo aqui, sobre 10, é igual a 5 mA. Tendo em poder do valor de amperagem de base, podemos agora, pela lei do Ohn, descobrir o resistor de base. RB igual a VE menos VBE SAT sobre IB SAT. RB igual a, trocando em valores, 5 vezes 0,7, que é a tensão VBE, saturado, que é um transistor de silício, sobre 5 vezes 10 ao 3 negativo aqui. RB igual a 680 ômega. Valor comercial, já que não existe 680 ômega, o nosso valor comercial será de 820 ômega, 820R. A potência do resistor de base, PRB igual a RB vezes IB2 SAT, igual a 820 vezes 5 vezes 10 ao 3 negativo, aqui, e sobre 2 aqui, igual a 20,5 mW, 1/8 de watts.
Então assim fica descoberto, é assim que os engenheiros ou os projetistas dimensionam resistor, né, ciclo de polarização do transistor, no caso aqui os resistores. Tem capacitores e tal, que é outra conversa, mas no caso aqui os resistores. Ou seja, a folha de datasheet, que é aquelas quadradinhas mostrando as especificações, não foi feito só para você ver, quando vai substituir um transistor, ver se a tensão é igual ou superior para poder colocar no lugar, se a corrente, a potência é superior. Você tem que levar em consideração a temperatura, que pode variar, assim como acontece com o diodo também. O diodo também, no mínimo, tem que ser projetado aqui para saber a tensão máxima reversa que ele aguenta, tensão direta, potência, calor, se ele varia, a variação com calor, né? Tensão máxima, tensão mínima, corrente máxima, corrente mínima, né? E o transistor é a mesma coisa, né? Às vezes você acha ali que eu acho que um transistor é equivalente só porque ele tem uma pele igual ou mais de que aquele original, mas você tem que ver também a variação dele com a temperatura, com a potência, a corrente máxima e mínima, com a variação, né? Com a tensão máxima e mínima, a tensão de pico daquele transistor, quando ele sai da sua zona de conforto, vamos dizer assim, da sua tensão, com o pico máximo e pico mínimo que ele pode manter ativo, e pico máximo que ele pode aguentar, né? Que são variações de temperatura, ganho, etc. Então tudo se leva em conta, né? Aquelas linhas de curva tal são para coisas mais avançadas, para engenheiros que vão estudar mais a fundo com a linha de curva. Mas você não entendendo as linhas, os traços de curva lá, pelo menos verificar esses pontos quando for substituir um transistor, não substituir de qualquer jeito. Por isso que eu falo que é bom às vezes fazer eletrônica básica e fora a eletrônica básica fazer um estudo mais a fundo sobre os circuitos semicondutores, que ainda são um mistério, tanto o diodo e muito mais ainda o transistor. É bom fazer um estudo a fundo só sobre o semicondutor. Só sobre o semicondutor você vai ver que vai ter uma folha imensa de aula, de matéria, né? Até a matemática mais profunda, que aí são para engenheiros, né, projetista e tal, não precisa tanto. Mas pelo menos entender o funcionamento, sobre a tensão VBE, VBC, né, polaridade do transistor, a condução da corrente de acordo com a polaridade do transistor, né? Tem gente que às vezes nem sabe quando o transistor está NPN, por onde entra o sinal e por onde sai, né? E o NPN, o sinal entra pelo coletor e sai pelo emissor. O PNP já é diferente, o sinal entra pelo emissor e sai pelo coletor, né? E a seta, né, a corrente no NPN entra na base para cima, já a base do transistor PNP sai para baixo, né? O sinal. Então, quer dizer, muitas coisas que tem gente que não sabe o funcionamento a fundo de um transistor, porque entendendo o funcionamento, entende mais ainda analisá-lo, testá-lo até no circuito e conhecer tensão VBE, a tensão base coletor, que, né, estou sempre dizendo aqui agora, né? Pode ver que sempre estou dizendo aqui, né? Tensão VCE, que normalmente saturada é de 3,3, 0,3 volts. Já estou falando bobagem aqui. É 0,3 e a tensão VBE em saturação é 0,7 no transistor de silício. No transistor de germânio, o VBE, transistor antigo germânio, é de 0,3. Tá? No silício é 0,7. Então tem que conhecer todos esses detalhes para saber quando o transistor está saturado, está aberto, né? Enfim, né? E para coisa mais a fundo, né? Saber projetar o valor do resistor, conhecer o resistor de base e resistor de coletor, tá? Porque conhecendo os dimensionamentos do circuito fica fácil, entendendo o funcionamento fica fácil você fazer manutenção, fazer medição, entender o funcionamento do bichinho ali, saber se tem alguma coisa errado no circuito de polarização dele ou ele mesmo com problema, tá? Então é muito bom às vezes fazer um estudo a fundo sobre semicondutor. Depois que você fez a eletrônica básica, estudou já por cima, que já é interessante, já é bom um estudo por cima do transistor e diodo, que de outros, né, circuito integrado, bobina e tal, mas principalmente o transistor de diodo e outros tipos de diodo, né, o diodo bipolar e os MOSFET, depois efeito de campo, enfim, é fazer um estudo só sobre o transistor e diodo, funcionamento do diodo, polarização, quando liga com resistor, sem resistor, e depois o diodo, né, circuito de polarização, tal, todas as fórmulas para você conhecer o funcionamento do coisa. Parece ser chato, mas é muito interessante, porque depois que você estuda e aprende, você olha o transistor e o diodo, né, o circuito semicondutor com outros olhos. Você olha com mais confiança em analisar um circuito, tá? Porque você conhece o funcionamento. Então é muito importante estudar, às vezes só sobre semicondutores. Não é à toa que existe livro aí que fala só de semicondutores, vem com várias fórmulas, cálculo,
mostrando funcionamento. Alguns para entendimento e tem mais avançado ainda que é para engenharia, né? Então é muito interessante. Então é isso aí, gente. Tech TED Eletrônica. Até a próxima, se Deus quiser.